Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que é simplesmente fascinante e, olha, super complexo. A Umbanda. O nosso objetivo aqui é justamente explorar a incrível diversidade que existe dentro dessa religião que é a cara do Brasil. Então, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que muita gente se pergunta é, afinal de contas, quantos tipos de Umbanda existem? É uma só? São várias? A resposta, olha, ela pode surpreender bastante e já quebra aquela ideia de que existe só uma Umbanda, sabe? Pois é aqui que está o pulo do gato, a ideia central que a gente vai desvendar hoje. Tratar a Umbanda como uma coisa só, um bloco único, fechadinho, é aí que mora o engano. A realidade é muito, mas muito mais rica e cheia de nuances. Para a gente conseguir entender essa complexidade toda, os próprios materiais de referência nos dão uma metáfora perfeita, a do guarda-chuva. Pensa assim, a Umbanda é esse guarda-chuva bem grande, e debaixo dele se abrigam vários caminhos, que são as vertentes. Por fora, elas podem até parecer bem diferentes umas das outras, mas no fundo, todas elas estão conectadas por um pilar, uma viga mestra, a caridade. Bom, que tal a gente abrir esse guarda-chuva então? Vamos dar uma olhada nas principais vertentes que ele protege, começando por aquelas que são, digamos, as expressões mais fundamentais da fé. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a Umbanda branca, que é mais sóbria, bem próxima do espiritismo kardecista, sem atabaque, sem fumo. Em outro ponto, vemos a Umbanda de Preto Velho e a de Caboclo, que mergulham de cabeça nas nossas raízes africanas e indígenas. E tem também a Omolocô, que faz essa ponte incrível entre o culto aos orixás e aquele trabalho de caridade que é a cara da Umbanda. E falando na Umbanda branca, para a gente entender ela de verdade, é fundamental saber o que é o espiritismo kardecista. Ele é diferente, não tem rituais com elementos externos como atabaques ou altares. O foco ali é total no estudo, na moral, na conversa direta com os espíritos. É essa base mais, digamos, filosófica que dá o tom da Umbanda de mesa. Agora, mudando um pouco o foco, para entender vertentes como a Omolocô, a gente precisa falar sobre os orixás. É importante deixar claro, eles não são espíritos de pessoas que já morreram, não são ancestrais. Eles são a personificação das próprias forças da natureza. Pensa no trovão, no mar. São energias divinas, princípios que regem o universo e que são fundamentais nessas linhas de trabalho. Mas olha, a capacidade da Umbanda de se adaptar e dialogar não para por aí. Ela vai ainda mais longe. Vamos conhecer agora outros dois caminhos que mostram justamente esse poder incrível de conversar com outras tradições. Aqui a gente tem uma diferença que é super importante de entender. De um lado, a Umbanda esotérica, que busca uma fusão mais filosófica, sabe? Ela conversa com o ocultismo, com tradições orientais, para criar algo novo. Já a Umbanda traçada, que às vezes o pessoal chama de Umbandomblé, não é bem uma mistura, é mais uma coexistência. É o mesmo sacerdote que pratica as duas religiões, mas, atenção, de forma totalmente separada, em dias diferentes, respeitando o que cada uma tem de sagrado. Ok, depois de ver tanta coisa diferente, a pergunta que fica é: mas então, o que une tudo isso? O que faz com que todos esses caminhos, mesmo tão distintos, ainda estejam debaixo do mesmo guarda-chuva da Umbanda? Pois é, apesar dessa variedade toda nos rituais, no jeito de fazer as coisas, existem sim pilares bem sólidos que unem tudo. O principal, como a gente já falou, é a caridade. Isso não se negocia. E além disso, a maioria das vertentes compartilha uma mesma ideia de organização do mundo espiritual. Uma hierarquia que dá uma estrutura parecida para a cosmologia delas. E essa busca pelo que une todo mundo nos leva lá para trás, para a origem da Umbanda. Lá em 1908, a missão da religião foi anunciada numa frase que, olha, define tudo. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. O foco não é o ritual em si, mas o propósito por trás dele. E é aqui que a gente chega na grande sacada de tudo isso. Essa pluralidade toda não é um problema, não é uma contradição. Muito pelo contrário, é a maior prova da força da Umbanda. É a sua capacidade de conversar com as diferentes culturas que formam o Brasil, a indígena, a africana, a europeia, e de se adaptar, de criar caminhos que façam sentido para todo mundo. Então, fica aqui uma reflexão final para a gente pensar. Se uma religião pode ter tantas faces, tantos rituais, tantas influências diferentes, o que é que, no fim das contas, une uma fé? Será que é um dogma, um livro sagrado? Ou será que é algo maior, um propósito compartilhado, como a caridade?